Sabia que se você encontrar uma falha de segurança no iPhone, a Apple pode te pagar até $1 milhão? Isso mesmo, $1 milhão, que na cotação atual dá mais ou menos R$1 quadrilhão. Não, brincadeira, dá por volta de 5,6 milhões de reais. Por uma falha de segurança que você pode encontrar no iPhone. E com essa grana máxima dessa falha, dá realmente para comprar bastante iPhone. Lógico que esses valores não são os mais comuns recompensados pela Apple, são mais para falhas de segurança mais altas que você pode encontrar no iPhone. Então esse é o máximo que a Apple paga por falhas de segurança. E é delas que eu vou falar nesse vídeo hoje. Então, primeiramente, vamos começar. O que são essas falhas de segurança e por que elas podem chegar até $1 milhão? Esse é o nosso famoso Bug Bounty, que é um programa que você é recompensado por falhas de segurança que você encontra em empresas, que é meio que você ganha por hackear empresas legalmente. E a gente fala muito de Bug Bounty aqui no canal, inclusive se você quiser saber mais, dá uma olhada nesses vídeos que devem estar aqui no card, que tem uma playlist só sobre Bug Bounty para você aprender um pouquinho mais. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre uma das falhas mais altas que são encontradas nesses programas de recompensa. Já que as falhas do Bug Bounty, elas são recompensadas pelas próprias empresas, que elas se cadastram lá na plataforma. Então, por exemplo, uma das plataformas de Bug Bounty mais famosas, chamada HackerOne, se eu entrar aqui, a gente tem todos os tipos de falha. Desde falhas baixas aqui, como essa daqui, até falhas críticas, como essa daqui que foi encontrada no Evernote. E cada falha, ela tem um valor, dependendo do nível que ela é. Então, se ela é baixa, o valor tende a ser menor. Por exemplo, essa aqui de $500, mas se ela for crítica, se ela for alta, o valor pode chegar até mais de $4 mil, $10 mil. Olha esse exemplo dessa falha aqui no GitLab de $16 mil que foi encontrada numa empresa. E esse modelo de Bug Bounty, ele vem crescendo muito ao longo do tempo e, consequentemente, mais empresas elas vão adotar esse modelo e meio que o mercado ele vai aumentando. E no cenário atual, eu diria que é quase uma regra dessas empresas maiores, essas famosas empresas unicórnio, que são empresas que valem mais de $1 trilhão, elas adotarem o sistema de Bug Bounty. Porque quando uma empresa ela fica tão grande, com tanta equipe de segurança, com tanto investimento de segurança, os caras nem sabem mais que falha que eles encontram, como que eles podem corrigir as falhas. Então a única forma de se proteger é metendo louco e abrindo para todo mundo. E assim que foi criado o Bug Bounty. E daí, consequentemente, uma das maiores empresas do mundo, ela também entrou no Bug Bounty, a Apple. Mas como a Apple ela é exagerada até no preço dos produtos dela, como esse pano aqui de limpar MacBook que custa R$200, é claro que eles não deixariam de exagerar nas falhas de segurança. Então eles implementaram um programa que paga por falhas críticas até $1 milhão. Mas eu sei que vocês devem estar curiosos para dar uma olhada aqui e eu mostrar na prática essas falhas de até $1 milhão. Então eu vou abrir o programa da Apple de Bug Bounty para eu dar uma olhada aqui com vocês. Então, abrindo aqui o programa deles, a gente tá no site da Apple, e aqui a gente tem desde produtos da Apple, MacBooks, iPads, iPhones, aqui no programa. E se a gente vir um pouquinho mais para baixo, começa a ficar interessante, que a gente tem as categorias de Bounty e os valores máximos que eles pagam. Então, por exemplo, aqui no iCloud, a nuvem da Apple, onde você pode armazenar arquivos, onde eu guardo minhas fotos, inclusive, eles têm um máximo de pagamento de até $100 mil. Então aqui nesse exemplo que eles dão, seria um acesso não autorizado ao iCloud, que é aquela nuvem da Apple. Então se alguém conseguisse, por exemplo, acessar suas fotos sem a sua permissão, meio que hackear o seu iCloud sem você deixar, eles te pagam até $100 mil. E daí a gente começa a aumentar um pouquinho mais. Aqui a gente tem o acesso via físico a dispositivos, então esse nem é o acesso remoto, esse é o acesso físico. Então, por exemplo, aqui ó, Lock Screen Bypass. Se você conseguir meio que desbloquear um iPhone, por exemplo, esse aqui o meu, ele tá bloqueado. Se você, sem ter a senha e sem ter o Face ID nem uma outra forma de desbloquear, conseguir desbloquear um iPhone, você ganha $100 mil. Inclusive, até uma curiosidade pra vocês, o FBI, ele precisou meio que desbloquear o iPhone de um terrorista que eles tinham encontrado, e daí a Apple, ela não deixou desbloquear, ela não deu essa permissão, e eles meio que contrataram hackers para tentar desbloquear um time de segurança deles. E eles conseguiram desbloquear o acesso ao iPhone e ter acesso ao celular do terrorista. Então meio que eles fizeram um bug bounty na Apple, só que ao contrário, em vez de reportar a falha, eles tiveram acesso ao celular. Então isso é meio que uma curiosidade que aconteceu aqui.
Então isso é meio que uma curiosidade do FBI, que eles conseguiram ter acesso a esse dispositivo fisicamente da Apple. E já no mesmo meio aqui de ataques físicos, a gente tem a extração de dados do iPhone. Então, se você conseguir extrair dados dele, você ganha $250 mil, que aí já fica um pouquinho mais interessante, que chega perto de R$1 milhão. 1.400.000, inclusive. E aí a gente tem vários outros tipos de ataque. Então a gente tem ataque via aplicativo, ataque via rede, que também fica na mesma faixa de preço, de 100 até $250 mil. Mas agora vamos para os ataques mais interessantes, que chega no nosso bounty de $1 milhão. Então se a gente scrollar aqui para baixo, a gente tem o famoso Network Attack sem a interação do usuário. Então meio que você consegue hackear um dispositivo da Apple pela rede, sem ter a interação de nenhum usuário e sem pegar ele fisicamente, sem desmontar um iPhone. Meio que você vai hackear um iPhone sem tocar nele e só pela rede Wi-Fi. E começando aqui com o primeiro, a gente tem esse aqui, que ele é meio que como se fosse um acesso ao kernel com uma certa proximidade física. Então se você meio que pegar por exemplo, o AirPod, quando você abre ele perto do iPhone, ele meio que entende uma proximidade nele. Então, por exemplo, esses meus AirPods aqui, eles vão identificar. E se a gente conseguisse hackear um iPhone utilizando um AirPod, a gente ganharia nossos $250 mil. E agora indo pro segundo, a gente vai ter uma falha zero clique que vai te dar acesso a dados sensíveis de uma pessoa. Então, por exemplo, se eu conseguisse ter acesso a dados sensíveis do iPhone sem ter nenhuma interação com ele, eu ganharia meus $500 mil. E agora a gente chega na nossa última falha, que é a famosa falha de $1 milhão na Apple, o maior bounty, que eu diria, de todas as empresas, de toda a história do Bug Bounty, que é a nossa execução de código com persistência no kernel. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você conseguir hackear um iPhone e ter acesso total ao kernel dele, que é meio que o sistema que está por trás até do iOS, que quer dizer que esse vírus ele fique para sempre no iPhone quando você hackeia ele, você vai ganhar uma falha de $1 milhão. E agora você deve estar pensando, será que alguém já conseguiu uma falha de $1 milhão na Apple? Será que isso é realmente possível? E eu diria que sim, são encontradas falhas na Apple todo o tempo, as famosas Zero Day, que é quando uma falha ela é encontrada, só que ela nunca teve uma correção, e aí um Hunter ele vai lá e reporta essa falha, e já foram encontradas mais de 3 falhas nesse nível de exploração do kernel lá no programa da Apple. E essas falhas elas incluem desde iPhones, que é o principal lá da Apple, até algumas falhas que foram encontradas no WebKit, um navegador da Apple, um sistema lá que fica no navegador, que permitiu os atacantes hackear qualquer dispositivo remotamente. Então realmente é possível ter um bug nesse nível lá na Apple. Mas agora a questão é, será que existem outras empresas que pagam dessa mesma forma falhas tão grandes? Então eu separei uma lista aqui das empresas que mais pagam no Bug Bounty e alguns pesquisadores que foram recompensados por uma bela grana. Seguindo aqui no nicho do Bug Bounty, uma outra empresa que também paga bastante recompensa, que inclusive eu diria que é uma das segundas que tá nessa lista aí de recompensas, é o nosso Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo. Ou no caso, uma das maiores empresas de rede social do mundo, que agora chama Meta. E normalmente essas falhas zero clique no Facebook, que não precisa de nenhuma interação com o usuário, elas estão por volta de $54 mil. E as que precisam de interação do usuário, elas vão até $25 mil. Como por exemplo aquela falha que o Instagram me pagou. Mas a gente não precisa focar só nas maiores empresas do mundo, as mais conhecidas no caso. Existem algumas outras empresas que também pagam bastante, como por exemplo o GitLab, que é uma empresa do GitHub, uma das maiores empresas de desenvolvedores, que ela paga de $100 até mais de $35 mil. Então se a gente abrir o programa deles aqui no HackerOne, a gente consegue ver as falhas e até as falhas mais críticas. E a gente também pode ver aqui o Hacktivity, que são as falhas que são reportadas na empresa. E a gente pode ver que são encontradas várias falhas assim críticas em um relativamente curto espaço de tempo. Então a gente tem há 2 meses atrás $16 mil recompensado a um pesquisador aqui. E tem várias outras falhas que elas não são liberadas. Mas se a gente for vir aqui 7 meses atrás, a gente tem mais $20 mil. E 8 meses atrás a gente tem mais $20 mil. Inclusive foi do mesmo pesquisador. Esse cara ganhou uma bela bolada dessa empresa aqui. Vamos dar uma olhada nesse perfil desse cara aqui. A gente pode ver que ele tem 2 mil de reputação. E entrando aqui pra ver as falhas dele... Caraca, a gente tem bastante falha crítica aqui. Parece que esse cara gosta bastante do GitLab. Que a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 6... quase 7 falhas críticas lá no sistema do GitLab que esse cara conseguiu encontrar. O que somando tudo deve dar mais de $100 mil. Se pá, mais de $200 mil só nessa empresa. E a gente consegue ver aqui que no total ele já reportou mais de 22 falhas.
E agora vamos pegar um exemplo que vocês não conhecem tanto, vou pegar um exemplo russo, que é a famosa empresa de e-mail lá na Rússia, chamada Mail.ru. E se a gente for no programa de bug bounty deles, a gente consegue ver as recompensas, que variam desde $150 até mais de 60 mil. E a gente pode ver que eles pagaram mais de 2 milhões de dólares só em bounty. Então, essas são algumas empresas que tem umas belas boladas assim por falhas críticas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado pra entender esses bounties da Apple e também o motivo deles serem tão altos, que essas empresas são gigantescas, e o prejuízo que eles teriam, por exemplo, se alguém conseguisse hackear qualquer iPhone do mundo sem ter nenhuma interação, seria muito maior do que 1 milhão de dólares. Tanto até que os criminosos chegam a pagar mais de 2,5 milhões só por esses tipos de falhas, caso você reporte ele de forma ilegal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, já se inscreve aí se você quer saber mais sobre Bug Bounty e quiser acompanhar o conteúdo para poder talvez encontrar a sua falha crítica em alguma empresa e receber uma bolada como essa. E eu te vejo no próximo vídeo e falou!